tendão do tibial posterior serve como uma das principais estruturas de suporte do pé, o ajudando a funcionar corretamente durante a caminhada. A tendinopatia do tendão tibial posterior é uma lesão causada por alteração do tendão, prejudicando sua capacidade de suportar o arco plantar, provocando assim um pé plano. As tendinopatias do tibial posterior são também chamadas de pé plano adquirido do adulto, porque é o tipo mais comum de pé plano desenvolvido durante a vida adulta. Embora essa condição geralmente ocorra em apenas um pé, algumas pessoas podem desenvolvê-la em ambos os pés. Esta lesão é geralmente progressiva, e o que significa que segue piorando, e principalmente se não for tratada precocemente. O uso excessivo do tendão é a causa mais frequente dessa lesão. Os sintomas geralmente ocorrem após atividades como corridas, caminhadas ou jogging, ou mesmo subir escadas. Os sinais e sintomas podem incluir dor, edema e achatamento do arco plantar, e uma rotação interna do tornozelo. Conforme a doença progride, os sintomas vão mudando. Por exemplo, numa fase inicial, a dor na parte interna do pé e do tornozelo ao longo do trajeto do tendão. Além disso, a área pode estar vermelha, quente e inchada. Mais tarde, com o arco começando a ficar mais plano, ainda pode haver dor na parte interna do pé e tornozelo. Mas nessa fase, o pé e os dedos começam a virar para fora e o tornozelo roda para dentro. Quando a lesão se torna mais avançada, o arco plantar fica ainda mais plano e a dor muitas vezes se desloca para a parte externa do pé, abaixo do tornozelo. Durante todo o processo, o tendão se deteriorou consideravelmente e a artrite do tornozelo é consequência desses casos. Uma boa avaliação clínica com perguntas sobre os sintomas, a causa da lesão e o exame ao tendão são geralmente suficientes para o diagnóstico. Uma ecografia ou uma ressonância magnética poderão ser úteis se o diagnóstico não for claro. Tratamento. Devido à natureza progressiva da tendinopatia do tibial posterior, o tratamento precoce é recomendado. Numa fase inicial, o tratamento conservador pode incluir imobilização, evitando completamente qualquer peso sobre o pé durante um determinado período de tempo. Por vezes, uma tala ou uma bota engessada são usados para imobilizar o pé e permitir que o tendão se recupere. A utilização do gelo, uma massagem com um pedacinho de gelo diretamente sobre o tendão afetado durante 5 a 10 minutos pode ser bastante efetivo para melhorar esse problema. A aplicação de ultrassom na zona do tendão alivia a dor e os sintomas inflamatórios. Numa fase mais avançada, em que os sinais inflamatórios são praticamente inexistentes, as técnicas mais utilizadas serão o exercício de fortalecimento e o alongamento poderão ajudar a reabilitar o tendão e o músculo após a mobilização. Aparelhos ortopédicos ou mesmo órteses para dar um apoio necessário ao arco plantar. A adaptação ao calçado e o uso de palmilhas também serão utilizados. Podem ser aconselhados ao uso de palmilhas para dar o suporte ao arco plantar. A aplicação de ligas, ou seja, bandagens funcionais, por uma atividade será interessante. Os exercícios terapêuticos. Os seguintes exercícios são geralmente prescritos durante a reabilitação de uma tendinopatia do tibial posterior. Deverão ser realizados 2, 3 ou 4 vezes ao dia na condição de não causar dor alguma ao paciente. Flexão e extensão do pé. Deitado com o calcanhar fora da maca ou da cama, puxe a ponta do pé e os dedos para si. Depois empurre o pé para baixo, repetindo isso de 15 a 30 vezes, desde que não cause nenhum tipo de dor. Alongamento dos gastrocnêmios. De pé, com as mãos ao nível dos ombros, apoiadas na parede. Colocar a perna e alongar, esticando a de trás, dobrando para frente o joelho da outra perna, com as costas alinhadas, mantendo nessa posição de 15 segundos a 20 segundos, repetindo isso de 5 a 10 vezes, sem causar dor alguma. Propriocepção do tornozelo, de pé apoiado na perna lesada e com esse joelho ligeiramente dobrado. Tente manter o equilíbrio sem apoiar os braços olhando para frente, mantendo nessa posição durante 10 a 20 segundos, repetindo isso de 5 a 10 vezes sem ter dor alguma. Então, pessoal, a tendinite do músculo tibial posterior é um dos fatores da apresentação de um pé plano. Um pé plano, ele pode acometer a pessoa futuramente em diversos meios, né? Trabalho, funções
e atrapalhará muito. O fisioterapeuta tem a função de orientar e tratar esses problemas. Procure um fisioterapeuta sempre.